queria me concentrar nessa aula é com relação ao teste de ANOVA, mas especificamente nessa característica que é bem importante, que é essa partição da variabilidade que existe nos dados. Então, esse conceito está lá dentro da ANOVA, mas ele é usado em muitas outras ferramentas que a gente usa na estatística. Então, a gente usa esse mesmo conceito para diferentes testes. Então, os modelos lineares, a gente usa os modelos lineares, esse conceito para poder avaliar os modelos, não só em modelos lineares, em outros grupos de modelos mais complicados. Então, é um conceito central que vai ser utilizado também nos cursos mais avançados que a gente tem no nosso programa. Então, é um conceito bastante importante. Então, eu vou centrar minha aula nesse conceito e vou centrar minha aula também no mesmo exemplo que vai estar depois no tutorial de vocês. Então, quem já fez o tutorial dessa aula vai reconhecer esse exemplo. Eu não fiz outro exemplo, eu preferi trabalhar com esse aqui mesmo. E, na realidade, é um exemplo que está num livro, o livro do The R Book, do Crowley, e é um exemplo de diferentes tipos de campos cultivados, com o mesmo tipo de cultivar, e você tem a produtividade nesses campos. Então, as diferenças entre os campos, que são 10 tipos, né, são 10 réplicas para cada um dos tipos de solo, é o solo. Então, tem os campos de cultivo que estão em solos arenosos, em solos argilosos e em solos mais orgânicos, em solos mais ricos. Então, aqui eu estou simplesmente reproduzindo as linhas de comando para poder colocar esses valores dentro desses vetores de objeto, e aqui eu estou juntando uma variável, que é a variável categórica, com 3 níveis, em que a gente tem os tipos de solo. E aqui eu estou juntando tudo isso num data frame. Estou juntando esses valores todos, chamando uma variável de produção, que tem os valores que estão aqui em cima, e uma variável eu estou chamando de solo, que tem esse vetor que eu construí aqui, que são os tipos de solo. Então, isso só para organizar os dados, e esses dados estão organizados aqui, eu vi a estrutura dele, e isso vem desse exemplo, que é desse autor, que tem esse livro bem importante da linguagem R, que se chama The R Book. Bom, primeira coisa que a gente faz é dar uma olhada nesses dados, ver a distribuição dos valores, e aqui eu tenho um box plot mostrando os valores de produção, e aqui eu coloquei uma unidade, o Crowley não coloca unidade, eu só coloquei uma unidade para deixar claro que a gente precisa dessa unidade quando a gente está fazendo uns gráficos. Então eu coloquei toneladas por hectare, não sei se é essa unidade de fato, mas eu coloquei uma unidade aqui. Então aqui a gente tem os valores do solo arenoso, os valores do solo argiloso, a distribuição por trás, né, nesse box plot, e aqui os dos solos úmicos. Então, essa é a parte que a gente faz de análises exploratórias, de olhar os dados sem nenhum teste por trás dele, para a gente entender um pouco os dados. E aí a gente parte, então, aqui, por uma outra forma de apresentar esses dados. Então, essa forma aqui, ela é uma maneira da gente explicitar a variabilidade que existe nos nossos dados. Então, no caso, a gente tem cada uma das observações colocadas aqui. Em que ordem? Não importa a ordem. Aqui eu coloquei a ordem que os dados foram incluídos no meu data frame. Eu não mudei aquela ordem. E eu tenho as observações aqui, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Isso aqui é uma escala que não tem significado a não ser a posição, é o índice de posição das observações no meu data frame. Só isso. Tá? Então, isso aqui não é muito informativo. Eu poderia ter esses dados em qualquer ordem, né? Desde que a observação que vem de um solo arenoso esteja associada com o valor de arenoso na variável solo. Então, isso aqui, o que está representando essa linha aqui? Essa linha pontilhada, horizontal, ela representa o que é chamado de grande média, ou média geral dos nossos dados.
essa grande média, é simplesmente pegar todos esses valores aqui, aquele vetor, né, de produtividade, e tirar a média. Tudo bem? Se eu tenho essa média aqui representada por essa linha, esses segmentos, eles significam o quanto que os nossos dados estão variando em relação à grande média. E esse é o que a gente tem de variação total nos nossos dados. Em geral, essa média aqui, ela representa, nos testes estatísticos clássicos, o modelo nulo. O que seria o modelo nulo para uns dados como esse que estão aqui? Seria, basicamente, o modelo representado pela média. Que média? A grande média, a média geral de todos os valores que eu tenho na minha variável resposta. Tudo bem? Então, isso aqui, esses segmentos, ou seja, a distância entre cada observação em relação à grande média, representa o desvio, né? Esse desvio que eu tenho em relação à grande média, e a soma desses segmentos, ele vai dar quanto? Uma das definições de média. A soma desses segmentos vai dar 0, tá bom? Então, assim, você tem segmentos para cima, segmentos para baixo, a média vai estar, né, no ponto médio dos desvios que você tem desses segmentos. Se você soma os segmentos, vai ter segmentos que vão ser positivos, segmentos que vão ser negativos. No final, a soma desses segmentos vai dar 0. Então, como é que eu faço para calcular algo que seja a variação total dos meus dados, sendo que esses desvios, se eu somar, vão dar 0? Eu podia fazer uma coisa que hoje para nós parece muito trivial de ser feita, que é calcular o valor absoluto e somar os valores absolutos, ou seja, os valores em módulo. Então, o que é negativo eu passo para positivo, o que é positivo eu mantenho como positivo, e essa operação parece uma operação trivial, mas ela não é tão trivial quando você está fazendo a coisa analiticamente, resolvendo lá no papel a solução. Mas poderia ser isso, e aí eu teria o valor de variação total, que seria simplesmente pegar esses segmentos e colocar um em cima do outro, e ver qual que é o tamanho do segmento completo, né, de todo esse valor, de todos esses segmentos, né, colocados um a seguir do outro. Então, esse segmentão grande seria esse valor de soma em módulo. Como isso não é uma coisa trivial de ser feita, e parece, por mais estranho que pareça, é muito mais fácil a gente elevar valores ao quadrado do que tirar o módulo deles, tradicionalmente, na estatística, o que foi utilizado para fazer a junção desses valores todos, né, sendo que, para tornar os que são negativos positivos, e você ter um valor da variação, foi as somas dos quadrados desses valores. Então, as somas quadráticas desses segmentos, quando você pega segmentos que são negativos, eles se tornam positivos, né, quando você leva ele ao quadrado, e a soma quadrática, então, se tornou uma forma tradicional da gente fazer esse cálculo da variabilidade que existe nos dados. Tudo bem? E é por isso que a gente usa a soma quadrática em quase tudo nas estatísticas clássicas frequentistas. O que ela é? Ela nada mais é do que essa diferença do nosso valor, então isso aqui é a indexação para o nosso valor. Então, a observação 1 no grupo J, ou seja, daqueles 3 grupos de solo, basicamente são aquelas 30 observações. A cada observação, eu subtraio essa observação da média e elevo ao quadrado. Depois disso, eu somo. Eu faço a soma dentro do grupo, que seria cada um dos solos, e também entre os grupos, né? Então, essas somas são, por isso que tem 2 somas aqui. Então, essa é a expressão das somas quadráticas total. Então, como é que a gente faz isso no nosso objeto que estava ali? Desculpa. A gente calcula a média geral, então estou calculando aqui que é a média geral ou a grande média. Então, peguei aquele vetor de produção e tirei a média. E depois dessa
dessas observações que eu tenho, cada uma das observações, eu subtraio a média, eu tenho os desvios, tá? Que são aqueles segmentos, alguns positivos, outros negativos. Eu elevo esses desvios ao quadrado, e com isso, eu tenho os desvios quadráticos, tá? Então, são os valores elevados ao quadrado. E se eu somar, eu tenho a soma quadrática, que é esse valor que está aqui. Que não é esse valor que está aqui não, porque eu não somei aqui, tem um erro aqui no meu código, tá bom? Mas se eu somar esse vetor que está aqui, dos desvios quadráticos, eu tenho as somas quadráticas, tá? Ah, não, eu somei aqui depois, mas foi uma besteira, porque eu tinha que ter somado aqui. De qualquer forma, essa soma dos desvios quadráticos, ele vai dar esse valor que está aqui. O que é esse valor? Esse valor é um valor que representa, no caso desses dados, a variabilidade total que existe nos nossos dados, computada de que forma? Através das somas quadráticas. Tá bom? Então, essa é a variação dos nossos dados. E esse é o primeiro valor que a gente precisa reconhecer quando a gente está fazendo uma análise como a ANOVA. Então, a gente vai partir dessa variabilidade total que existe nos nossos dados, que está relacionada com essa média geral de valores. Tá. E aí a gente começa a construir algo que é chamado da tabela de ANOVA. Então, a tabela de ANOVA é uma tabela que resume esse conceito que é a partição da variabilidade dos nossos dados. Então, é a partir dela que a gente consegue interpretar o que está acontecendo com essa partição da variação que existe nos dados. E essa tabela é bem importante, por isso que eu vou focar nela, porque é ela que a gente usa em outros testes, em outras análises que a gente faz na estatística, a gente também usa ela, e a gente precisa interpretar bem o que é cada um dos elementos que está ali. Então, a primeira coisa, a gente coloca aqui a variabilidade total dos nossos dados nessa posição que está aqui. Tá? Então, a gente tem uma coluna dos desvios quadráticos, aqui são as somas quadráticas, os graus de liberdade, os desvios médios e a razão das variâncias, tá? E, por último, uma coluna que é o p-valor. Então, a gente quer chegar até o final lá no cálculo do p-valor. E aí, a gente tem outros tipos de variação associada aos nossos dados. Então, naquele primeiro gráfico, eu tinha a média geral que estava mais ou menos por aqui. Então, era uma linha por volta de... Eu não lembro quanto que era o valor, será que eu coloquei aqui? Nem lembro se eu coloquei. Mas ele está por aqui, tá bom? Então, por volta de 12. E a gente pode calcular uma outra variabilidade, que é uma variabilidade interna de cada um dos grupos que a gente tem nessa análise, onde você tem uma variável resposta que é contínua e uma variável preditora que são essas três categorias. Então, nesse caso, a gente pode calcular a variabilidade interna de cada um desses tipos de solo. E essa variabilidade interna, ela está representada aqui também por esses segmentos verticais de cores diferentes para cada um dos grupos. Pois bem, essa variação que eu estou chamando também de variação não explicada, é a variação que não é explicada pelo solo, por isso que eu estou chamando ela de não explicada. Percebam que, quando a gente está calculando ou representando esses segmentos são uma variabilidade que a gente tem que não é a variabilidade associada ao solo, é uma variabilidade que ficou além, né, do que você ter esse tipo de solo explicando a variação dos nossos dados, tá? Então, é a variação interna ou intragrupos, que é essa variação não explicada. E a gente pode calcular também a variabilidade associada a esses segmentos da mesma forma que a gente fez para a variação total. E aí, de novo, a gente faz uma soma quadrática, e nesse caso, ao invés da gente subtrair as observações, cada uma das observações da grande média ou da média geral, a gente subtrai as observações da média de cada um dos grupos. Então, a média do solo arenoso, a média do solo argiloso, e se a observação é do solo úmico, a gente subtrai aquela observação
da média do solo úmico. Então, para cada observação, a gente subtrai a média do grupo a que ela pertence. E faz a operação de elevar ao quadrado e soma todos esses valores. Todos aqueles segmentos elevados ao quadrado a gente está somando e a gente calcula uma soma quadrática, que nesse caso é a soma quadrática interna a cada grupo. Então, a gente precisa, para calcular esses valores aqui, essas diferenças, a gente precisa ter as médias. Então, aqui estão os cálculos das médias de cada um dos grupos. E se eu tenho esse cálculo de média, eu posso colocar esses valores num vetor, reproduzindo cada uma das médias 10 vezes. Por que 10 vezes? Porque a gente tinha 10 observações para cada um dos grupos, tá? Para cada um dos tipos de solo. Então, se eu fizer isso, eu vou ter um vetor que vai ser de mesmo tamanho do que o vetor de produção, que é a variável resposta. Tá? E aí eu posso fazer, numa tacada só, essa subtração. E eu estou calculando, então, essa parte aqui, ó. Elevo ao quadrado esse vetor, cada valorzinho vai ser elevado ao quadrado, e depois eu somo todo esse vetor. Tá? Então, eu tenho as somas quadráticas internas a cada um dos grupos. E essa soma quadrática, ela dá, né, esse valor que está aqui. E a gente completa, então, mais uma célula da nossa tabela de ANOVA. E aqui a gente tem, então, a posição do intragrupos. Tá? Então, essa variação de somas quadráticas representando a variação interna de cada grupo. E a gente pode... Alguma pergunta? Sim. A Laura perguntou, e se o número de observações para cada grupo for diferente? Quando a gente tem algo que é isso, né, que os grupos não têm o mesmo valor, a gente chama de uma análise que está desbalanceada. Então, para as técnicas tradicionais, como a ANOVA, o TST, é bom que você tenha os grupos balanceados, mas não necessariamente você precisa ter. Então, por exemplo, o TST, ele é bastante robusto se você tem esse desenho amostral que não é balanceado, ele não tem problema nenhum. Então, já foi muito testado, já foi muito usado, e se sabe hoje que ele é robusto para essa quebra de premissa. A ANOVA já não é tanto, depende muito de quanto que você tem de variação nesses grupos. Tá? Ele vai calcular, não tem problema nenhum, você iria calcular aqui da mesma forma, e você iria calcular aqui da mesma forma, essas diferenças seriam calculadas, aqui você teria, em vez de 10, você teria o número de observações para cada um dos grupos, né? Então você teria que colocar aqui para cada um, por exemplo, o arenoso 10, se argiloso tivesse 8, 10, 8 e 7, tá? Você colocaria aqui sem problema nenhum. E você calcularia também a estatística. Mas lembrando que a ANOVA já não é tão robusta para essa questão de você ter uma amostra desbalanceada. Existem maneiras de você lidar com isso também, que são variações desses testes, tá? Para essas coisas que não são balanceadas. Os modelos lineares, eles já não têm tantos problemas, e a gente vai ver depois isso, que a gente vai tratar depois tudo isso como modelo linear, e aí nos modelos lineares, essa falta de ter um desenho balanceado já não é um problema. Tá? Respondi sua pergunta? Beleza. Então eu vou continuar aqui calculando o terceiro valor que a gente tem nessa partição da variabilidade dos nossos dados. Então, a variação total dos nossos dados, ela vai ser particionada na variação intragrupos e entre grupos, no caso aqui específico da ANOVA, ou seja, aquela variação que eu tenho lá dentro de cada grupo e a variação que eu tenho entre os grupos. Tá? Vamos ver essa variação entre os grupos. Como é que eu faço para calcular esse valor?
a gente representa cada observação pela média do grupo. Tudo bem? Então, aqui está a representação de cada observação, ela não está mais representada pela observação em si, ela está representada pela sua média, tá? A média do grupo. Então, aqui está também as observações dos solos argilosos, estão representados aqui pela média em solos argilosos, e a representação de solos úmicos está aqui representada com a média dos solos úmicos. Se eu faço isso, eu vou ter esses segmentos, que por sinal acabei de ver que estão com cores diferentes, né? As cores aqui deveriam ser as mesmas, mas elas estão aqui pulando. Depois eu preciso dar uma olhada no que aconteceu. Mas, de qualquer forma, esses segmentos aqui, se a gente eleva ao quadrado esses segmentos, todos eles, e soma, a gente tem o que é essa variabilidade entre grupos. Tudo bem? Essa é a variabilidade que a gente tem entre os tipos de solos. E a gente pode calcular isso com as somas quadráticas também. Estou pegando a média de cada observação, ou seja, cada observação vai ser representada pela média do grupo, tá? E eu representando essa média do grupo, eu posso subtrair essa média do grupo da média geral, levando esse valor ao quadrado e somando todas essas diferenças elevado ao quadrado, eu tenho essa soma quadrática entre grupos. Tudo bem? E é isso que a gente faz. Aqui a gente tem o vetor de médias. Então, você lembra que a gente construiu aquele vetor de médias, a gente reproduziu a média 10 vezes para cada um dos grupos. Se eu faço esse vetor de médias, subtrair a média geral, que é um valor só, aqui a gente tem a regra da ciclagem. Então, esse valor que é um só, ele vai ser ciclado nessa diferença. Então, a gente vai ter depois os valores todos das diferenças, e aqui eu vou levar esses valores ao quadrado, e por fim, eu vou ter, então, esse valor representando essas somas quadráticas entre grupos. Então, a variabilidade entre os diferentes níveis da minha variável categórica. Tudo bem? E aí eu estou quase ali completando a minha tabela, porque essa é a parte mais força bruta de cálculo que a gente precisa para calcular a tabela. A partir disso, a gente precisa construir essa coluna que está aqui, e para construir essa coluna, a gente precisa saber quais são os graus de liberdades associados a esses cálculos que estão aqui. Então, eu vou explicar para vocês a lógica que está por trás de graus de liberdade. A definição de graus de liberdade é quantos valores eu tenho ainda que me dão liberdade para eu poder variá-los e conseguir calcular a mesma estatística que está ali. Então, por exemplo, se eu tenho uma média, e eu calculei essa média de 3 valores, significa que, a partir desses 3 valores, eu perdi um grau de liberdade, porque agora eu só consigo variar esses dois valores dos 3. Por quê? Porque no momento que eu variar 2 valores, para calcular essa mesma média, esse aqui já está dado. Só tem uma possibilidade. Tudo bem? Então, se a gente tem 5 valores, eu calculei a média, então eu posso variar esses 4 valores, mas para ter a mesma média, quando eu tiver esses 4 valores, esse quinto está dado. Tá? Então, esses são os graus de liberdade, essa liberdade que você tem de variar os valores que estão ali e conseguir calcular a mesma estatística que foi calculada. Então, vamos calcular os graus de liberdade para a variabilidade total. Quantos valores nós tínhamos na variabilidade total? Se alguém lembra, pode abrir e falar. Opa. Variabilidade total. Quantos valores a gente tem aqui nessa representação gráfica? 10 de cada solo, então são 30, são 3 solos, são 30 observações. 30 observações. Quantos parâmetros eu tive que calcular para calcular a variação total? Um só, que é a grande média, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho 30 graus de liberdade, quer dizer, 30 valores, calculei um parâmetro,
que é a grande média, e gastei 1 grau de liberdade. Então, o número de graus de liberdade para esse cálculo aqui é 29. E a gente faz a mesma coisa depois para... Aqui, ó. Tenho 30 observações e estou usando só esse parâmetro aqui, que é a grande média. Então, só 1 grau de liberdade eu gastei. Para esse aqui, que é a variação interna a cada um dos níveis da minha variável categórica. Eu tenho 30 observações também, que eu estou usando para calcular esses segmentos. E que mais que eu uso para calcular esses segmentos? As 3 médias, tá? Então, são esses valores que estão aqui. A média do solo arenoso, a média do solo argiloso e a média do solo úmido. Então, eu tenho 30 observações e gastei 3 graus de liberdade. Então, eu tenho 27 graus de liberdade nesse cálculo que está aqui, dessa estatística, que é a variação interna a cada grupo. E, por fim, a gente tem essa variação que foi explicada, ou a variação entre grupos. Quantas observações a gente tem aqui? Quantos valores a gente tem aqui? E essa é uma questão importante. A gente não tem mais 30, a gente tem só 3. Então, a gente tem a representação para cada uma das observações pela média do grupo. Então, a gente tem a média do grupo arenoso, a média do solo argiloso e a média do solo úmido. Então, são só 3 valores que estão postos ali. E, para calcular essa variação, eu uso a grande média. Então, eu gasto 1 grau de liberdade. E eu tenho, então, 2 graus de liberdade nesse cálculo que está aqui, dessa estatística, que é as somas quadráticas entre grupos. E aí a gente completa a nossa tabela por esses valores que estão aqui, ó. Grau de liberdade, 2, quando eu tenho cálculo entre grupos, 27 intragrupos e 29 para o total. Tudo bem? A partir desses graus de liberdade, eu posso calcular algo que são os desvios quadráticos médios. O que seria isso? Seria o quanto que eu tenho de variação para cada observação. Mais ou menos isso que está dizendo. Tá? Então, quanto que eu tenho de desvios quadráticos médios, ou seja, para cada observação, e isso vem desse cálculo aqui dos desvios quadráticos dividido pelos graus de liberdade. É só pegar esse valor e dividir pelos graus de liberdade e a gente chega a esses desvios quadráticos. Então, 99 dividido por 2, 315 dividido por 27, a gente calcula esses desvios. Que estão calculados aqui, ó, 49, quase 50, para a variação média entre grupos, e 11,7 para a variação intragrupos. Não calculei para total? Não calculei para total, a gente não precisa desse valor, porque a nossa estatística, que é a estatística F, que foi desenvolvida por Fisher lá em 1908, ela é a razão dessas duas variâncias que estão aqui. Então, isso aqui é chamado de desvios quadráticos médios, ou de variância média, e a gente tem, então, a razão desses dois valores, que vai nos dar essa estatística, que é a estatística F. Tudo bem? Então, assim, é dessa forma que a gente constrói essa tabela. A razão dessas variâncias, ela tem a ver com a propriedade que elas têm. Então, a variação que está aqui é a variação que foi explicada pela nossa variável. A nossa variável, o que é? É uma variável preditora categórica com 3 níveis. Então, quando você insere na variação total dos dados essa variável, que é o tipo de solo, esse tipo de solo vai explicar parte da variação total. E essa porção da variação total, ela está representada por esse valor, ou por esse valor aqui. Tá? Então, aí dos 414, a gente tem essa porção que foi explicada, mas em média, explicou isso aqui. Tudo bem? E isso aqui é a variação que não é explicada
em média, para cada observação, para os nossos dados, da variação total que está ali. Se a gente faz a razão dessas duas variâncias, a gente tem, então, essa estatística, que é a estatística F. E o que a gente faz com essa estatística? A gente vai lá, usa no R as funções P, né, então as funções de probabilidade cumulativa, então a PF vai dar essa probabilidade para a gente, e se a gente usar a PF, a probabilidade cumulativa da distribuição probabilística F, e usar esse valor, e colocar os dois parâmetros que definem essa distribuição probabilística, e quais são esses valores? Os graus de liberdade da variação entre e da variação intra, nessa ordem, então é 2 e 27, ela calcula para a gente qual que é a probabilidade cumulativa até esse valor. E não é esse valor que a gente quer de probabilidade, a gente quer a probabilidade que está além desse valor, né? Então, na curva da distribuição, a gente não quer a cumulativa até aqui, a gente quer o resto, né, que sobrou. A gente simplesmente faz 1 menos a probabilidade cumulativa, ou a gente usa aquele parâmetro que a gente já usou nessas distribuições probabilísticas, que é o lower tail igual a falso. Então, se o lower tail é igual a falso, a gente calcula a cauda do outro lado. Então, a gente calcula essa probabilidade, que é o nosso p-valor. O que é esse p-valor? Esse p-valor está dizendo para a gente que essa é a probabilidade de eu incorrer em erro ao afirmar que a produtividade dos solos é diferente. Então, essa probabilidade é pequena e eu me sinto confortável o suficiente para dizer que existe, sim, uma produtividade diferente entre os tipos de solo nesse experimento que foi feito aqui. Tá bom? Então, a estatística F é essa razão entre variâncias, ou, no caso, as médias quadráticas que a gente calculou, a mesma coisa. E aqui eu estou calculando esse valor de ANOVA. Então, os desvios quadráticos entre, dividido por os graus de liberdade, que são 2, pela razão dos desvios quadráticos intra, dividido pelos graus de liberdade, que são 27, e essa é a nossa estatística, tá? A estatística de interesse associada à análise de variância. E aqui eu tenho a representação das densidades probabilísticas da distribuição F. Então, quais densidades probabilísticas? Com diferentes parâmetros. Quais são os parâmetros da distribuição do F? Os graus de liberdade dos dois grupos, né? Da variação entre grupos e da variação interna de cada grupo. Então, se eu tenho esses dois valores, eu consigo, então, produzir essa distribuição teórica probabilística, tá? Então, se os valores de graus de liberdade é 1 e 1, ela tem esse formato aqui em vermelho. Se os valores são 100 e 100 de graus de liberdade, a gente tem algo que é essa distribuição probabilística que está aqui. Isso aqui é densidade probabilística. Se eu pegar essa densidade e calcular a probabilidade cumulativa, a gente tem essa distribuição que está aqui. Tá? Essa distribuição de probabilidade cumulativa, se eu pegar as derivadas dessa distribuição, a gente tem essa distribuição e essa relação entre essas duas variáveis diferentes, né? Densidade probabilística e probabilidade cumulativa. Ale, o Eduardo perguntou se então F seria a probabilidade da variação ser explicada pelo tipo de solo. Não, assim, formalmente não. Eu não sou uma pessoa muito formal nessas questões de definição, mas formalmente não. Formalmente é a probabilidade de eu incorrer em erro ao afirmar que existe diferença e essa diferença de fato não existir. Então é possível essa diferença não existir e eu ter resultados como esse de p-valor, ou desculpa, da estatística F? Sim, é possível. Então é possível que eu faça o mesmo experimento com esses tipos de solos diferentes e eu, sendo que não existe diferença nos solos, não existe, basicamente nada.
Só que, porque eu peguei 10 campos em cada um dos solos, e porque essas variações ocorrem por outras causas que não seja o tipo de solo, eu posso calcular uma estatística F, e ela me dá esse mesmo valor, exatamente esse mesmo valor. Isso é possível de acontecer. E a probabilidade disso acontecer é o que a gente está calculando, ou seja, a minha imprecisão, a minha incerteza ao fazer essa afirmação. Perceba que eu não estou falando que há diferença nos solos, né? Eu estou falando assim, olha, a probabilidade de eu incorrer em erro a fazer essa afirmação é tanto. Então, a gente não tem essa conexão direta. A probabilidade de ter diferença nos solos é essa, né? Ou não é essa. Essa probabilidade não está conectada diretamente com a sua hipótese. Ela tá conectada com a sua afirmação, com a sua proposição, a sua conclusão desse trabalho. Tá bom? É um pouco diferente. Ale, eu Pode acho que falar, você falou acho que você falou a definição do valor de P, mas eu entendi que a pergunta do Eduardo é a definição do F. Vamos lá, então. Se você quiser responder, eu acho que eu não entendi a pergunta, então. O que eu entendi, assim, a minha resposta para o Eduardo seria que o F é a razão da variação que é explicada entre grupos, dividida pela variação intragrupos. Então, quando você tem né, quando você compara as médias entre os grupos com a média geral, você tem a variação entre grupos, e isso dá um valor, e dentro de cada grupo você tem as variações de cada amostra em relação à média do próprio grupo, né, e o total, e você faz o entre grupos dividido pelo intragrupos, isso dá o seu valor de F. E o F tem um valor de P associado, que é isso que o Aleph falou. De você incorrer em erro ao dizer que os grupos são diferentes ou não. Eu não sei se eu ajudei ou se eu piorei. Eu vou tentar explicar. Então, assim, se a questão é o F é uma razão, é uma estatística, como o T é uma estatística, então, assim, é uma estatística padronizada. A gente usou uma estatística na última aula, que era a diferença entre dois grupos, né? Então, assim, a diferença funcionou para a gente porque a gente só tinha dois grupos. Diferença, não dá para fazer diferença de 3 grupos, então a gente não tem essa possibilidade. Então, o que o Fisher fez? O que ele pensou, né? Ele falou assim, preciso criar uma estatística padronizada que represente o que é a minha hipótese. O que é a hipótese quando você tem 3 grupos? A hipótese que está por trás de um experimento onde você tem uma variável resposta e você tem 3 níveis de variáveis categóricas como preditora, no caso do Fisher, ele pensou, bom, eu tenho uma variação, eu tenho a variação total, eu consigo particionar essa variação total na variação que é explicada pela minha variável preditor, ou seja, essa categórica com 2 níveis, e tem uma variação que não é explicada. Então, se eu tenho essas duas porções de variações que, se eu somar, vão dar a variação total dos meus dados, e eu posso particionar, se eu colocar a razão disso, eu tenho uma estatística que me parece interessante, porque quanto mais eu explico em relação ao que não foi explicado, mais eu tenho certeza de que o meu experimento, ou seja, minhas variáveis preditoras, elas são importantes para definir a variabilidade dos dados. Então, essa razão é isso. É o quanto que eu tenho de variação explicada, ou seja, a variação entre os grupos, ou seja, aquilo que foi explicado é o que está entre os grupos, né, o que tinha de variação entre o solo arenoso, o argiloso e o úmico, né, que eu expliquei. Tá? E que estava lá na variação total dos meus dados. Se eu pego essa variação e divido pela variação que não foi explicada, quanto maior esse valor, mais confiança eu tenho de afirmar que, de fato, esses solos são diferentes. É isso, ele simplesmente criou essa estatística. Tá? E essa estatística está aqui, eu estou mostrando para vocês a distribuição de densidade probabilística aqui, com esse vermelho. E
a probabilidade cumulativa aqui em azul, tá? E estou mostrando esses valores variando aqui, e deixa eu ver se consigo aumentar isso, né? Consigo. E estou mostrando esse valor de F aumentando, e aumentando a nossa probabilidade cumulativa, e estou calculando, associado a essa probabilidade cumulativa, o p-valor. O p-valor o que é? É esse espacinho aqui debaixo da curva, né, que está aqui. Ele vai começar de novo, a gente vai ver lá no começo da curva, dá para ver bem essa diferença. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente, no caso do F, né, a gente vai dar, para construir essa curva que está aqui, eu preciso dar dois parâmetros, que é os graus de liberdade internos e os graus de liberdade entre grupos, e aí ele me calcula essa probabilidade, densidade probabilística. E a gente está calculando aqui a probabilidade cumulativa para cada valorzinho de F que está aqui. Tá? Então, esse valor é esse, e esse valor que está aqui para trás é essa diferença desse valor para 1, né? Então, é 1 menos esse valor, me dá essa cauda, que é a cauda superior. Tá? Isso aqui é o lower tail, isso aqui é o lower tail igual a falso. E o nosso valor está mais ou menos por aqui, não foi 4 e alguma coisa? Então, quando chega em 4 em alguma coisa, nós temos nosso p-valor, que deu lá 0,25 por aí. Tá? Então, essa é a representação dessa curva. Para cada conjunto de graus de liberdade, então, assim, você tem valores, pode ter valores diferentes de grau de liberdade, você vai ter uma curva diferente de densidade probabilística e, consequentemente, uma curva diferente de probabilidade cumulativa. Ale, a Eletra disse que não entendeu muito bem como que chega do F até o p-valor e como calcula a probabilidade cumulativa do F na prática. Na prática, vamos lá ver, então. Na prática, você já sabe calcular, porque a gente já calculou isso. E eu vou repetir, porque isso é importante. E a gente calculou isso, sabe para quê? Para a distribuição probabilística que é a normal. Por que eu não consigo sair daqui? Tem que voltar, né? Tá bom. Então, para normal, a gente já calculou a probabilidade cumulativa e a densidade probabilística da curva normal lá na aula de matemática. E aí, a gente calcula do mesmo jeito, ou seja, lá dentro do R, tem essa distribuição probabilística para você usar. Então, você vai lá no R e vai calcular. Deixa eu mostrar aqui no script, vai. Você vai lá vou colocar aqui mesmo, tá? Então, a gente calculou, você lembra que a gente calculou aqui, ó, a probabilidade cumulativa para o teste T? É a mesma coisa. A probabilidade cumulativa para o F é PF. Não é prato feito, não, é probabilidade cumulativa. E a gente vai aqui colocar o valor da estatística. Vocês lembram? Era 4.24. Tá? Então, 4.24. Aí eu preciso dar os graus de liberdade, degrees of freedom 1 e degree of freedom 2. Freedom 1, que vai ser 2, e degree of freedom 2, que vai ser 27. Lembra que a gente calculou isso, tá? Esse aqui é a probabilidade cumulativa. Olha lá, ó. 0,97 alguma coisa. E se eu quero a probabilidade não acumulativa, mas o complementar dela para 1, a gente pode usar 1 menos esse valor. E é os 25, né, o 2,5% que a gente tinha lá de resposta na nossa tabela, tá? Da nova. Esse é o p-valor. Tá? Então, essa é a prática do cálculo do p-valor. Ou eu simplesmente peço para a probabilidade cumulativa de F para me dar o lower tail falso. O lower tail, por padrão, ele é verdadeiro, e se eu der o falso,
ele me calcula a mesma probabilidade, tá? É o mesmo cálculo que eu fiz anteriormente, 1 menos a probabilidade cumulativa. Tudo bem? Consegui responder? Estou tentando olhar para a carinha de vocês, tem algumas carinhas. A Eletra disse, saquei, obrigada, professor. E aí o Eduardo complementou a dúvida que ainda não tinha ficado tão clara dele, que é qual a informação dada pela probabilidade cumulativa e o que ela significa. A probabilidade cumulativa, formalmente, é essa área da curva da densidade probabilística que eu mostrei na figura para vocês, tá? E ela nos ajuda a calcular essa outra probabilidade, basicamente é isso. Então, às vezes, pode ser que, por exemplo, você tem alguma hipótese em que você quer a probabilidade cumulativa até um valor, e essa é a probabilidade que você quer calcular, e você vai calcular essa probabilidade cumulativa. Ou o complementar dela. Então depende, você vai ter que brincar com isso dependendo um pouco da sua hipótese, da distribuição probabilística que você está trabalhando, mas o fato é que a gente tem, nas distribuições probabilísticas, né, essas duas informações que são importantes, a densidade probabilística, que tem normalmente uma solução algébrica de densidade probabilística, mas também tem a probabilidade cumulativa, que nada mais é que a área da curva da densidade probabilística. Então, essa densidade, essa área da curva que vai até aqui, até 4 e 25, né? A área da curva que vai até aqui tem essa probabilidade acumulada, ou seja, ela tem essa porção da curva que vai somar 1. Né? Então, a área da curva aqui, nesse caso, por definição, quando você está tratando de probabilidades, a área da curva vai ser 1. Então, aqui eu tenho 9,975 acumulado até aqui, e, por consequência, eu tenho 0,025 para essa ponta daqui, dessa cauda. Espero ter respondido. Então, a gente construiu a nossa tabela, temos o nosso p-valor, então esse p-valor sintetiza um pouco o que a gente tem de teste de hipótese, né? Então as pessoas tendem a até valorizar em demasia esse p-valor. Eu coloquei alguns artigos para vocês lerem, porque eu acho que são bem importantes, que contestam um pouco essa questão, principalmente da significância associada a esse p-valor. Esse p-valor é aquilo que eu falei para vocês, é a nossa confiança ao fazer aquela afirmação, aquela proposição final que a gente faz, por exemplo, na conclusão do nosso trabalho, associado a esse teste estatístico que está aqui. Tá? Eu queria só revisar esses gráficos aqui com vocês, para revisar os conceitos que estão por trás deles. Essa que é a coisa importante que a gente tem. A gente tem um conjunto de dados, que são uma variável resposta contínua, né, numérica contínua, e uma variável preditora, que são 3 tipos de solo. Então, é uma variável categórica com 3 níveis. Então, o teste T, quando ele foi pensado para 2 níveis. Então, se você quiser fazer um teste como esse, né, com essas variáveis no teste T, você não consegue, porque o Gosset, quando ele preparou, pensou a estatística, ele pensou para só 2 níveis, né? Então, de uma variável categórica como preditor. Ale, a gente tem 2 dúvidas no chat. Vamos lá. A primeira delas é da Eletra, perguntando se existe um valor máximo ou mínimo para F. O mínimo, sim, o mínimo é 0, tá? Então, se a gente volta lá para o nosso gráfico, o F, ele tem o mínimo dele associado a essa ponta daqui, tá? Então, pela própria razão de variabilidade, como você tem uma variabilidade que foi particionada, então, você pode ter o valor da variação explicada como sendo 0. E se esse valor é 0, aí você
tem zero como resultado dessa razão, tá? E esse é o zero que está aqui. Então, esse é o limite. Percebam que o F, com esses graus de liberdade, não tem nada, né, de uma distribuição simétrica, como é o teste, o T de Student. Tá? Então, ele é bem assimétrico com esses valores que a gente tem, e ele quase sempre é assimétrico, principalmente porque ele está truncado no valor zero. Agora, para valores aqui, a gente pode ter qualquer valor, até infinito. Então, por quê? Porque se você tem quase tudo de variação explicada pela sua variável preditora, esse quase tudo vai fazer com que o valor da variação não explicada seja muito pequeno, que se aproxime a zero. Então, se esse valor de baixo se aproxima a zero, né, o limite dele tende a zero, o que a gente vai ter é mais infinito como resultado do F. Então, o F vai de zero até mais infinito. Então, tem sim o limite inferior, mas não tem o limite superior. Na prática, a gente nunca chega nesse mais infinito, né? Seria explicar... A variável que explica completamente os nossos dados é quando você tem algo que é exatamente isso aqui. Então, imagina que isso aqui sejam os valores observados, sem variação nenhuma interna, né? Só tem a variação associada aos níveis das variáveis. Então, se isso aqui fosse as nossas observações, o valor de f seria infinito, porque a variação não explicada, que seria essa variação aqui, seria zero, porque todos os valores estariam aqui em cima da média. Tá? Nesse caso, a gente está falando de uma variação infinita. Isso aqui, se acontecer com vocês, chorem, porque algum problema vocês têm nos dados. Então, os dados não podem fornecer informações que sejam assim tão precisas, sem nenhuma variação associada, pelo menos não na biologia, não nas coisas que eu consigo imaginar. Então, assim, um padrão como esse de informação coletada me causaria um certo espanto. A próxima dúvida é do João Eduardo, perguntando se, então, a variação da produtividade é explicada 97,5% pela diferença do solo. É isso? Não. Cuidado. SP é pegadinha, gente. Então, cuidado, porque você não tem o P associado diretamente com a explicação da variável preditora. Nunca faça essa conexão, tá? O P é isso, o P não está lá para a gente provar alguma coisa, o P está lá para a gente utilizar ele como uma medida de incerteza. É só isso que ele é, e não é uma medida de certeza, a gente nunca tem certeza de nada, pelo menos no conceito que a gente tem aqui dessa estatística clássica frequentista. Tá? Então, a única coisa que eu consigo tirar de informação do P é isso que eu falei para vocês. Se eu afirmar que tem diferença entre os tipos de solo, eu posso incorrer em erro. Posso. Então, isso é uma coisa que a gente não abdica. A ciência não pode abdicar da possibilidade de existir erro na hora de fazer uma proposição, uma afirmação. E nessa afirmação que eu estou fazendo, e eu quero fazer afirmações, eu preciso associar a essa afirmação uma medida de incerteza. O P é a nossa medida de incerteza dessa afirmação que eu estou fazendo. Tudo bem? O Eduardo pegou o gancho e perguntou se, então, no exemplo, qual seria a porcentagem da variação na produção explicada pela diferença do solo. Ótima pergunta. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Então, vamos lá continuar um pouquinho, que eu acho que eu chego nessa parte. Então, a gente pode falar, sim, sobre quanto de variação está explicada dos meus dados. Quanto de variação os tipos de solo explicaram. Eu não posso usar o P para fazer isso. O P não me presta para fazer isso. Mas eu posso, sim, falar sobre essa explicação. Eu só vou pedir um pouquinho de paciência para vocês para falar sobre isso, porque antes eu queria revisar, então, com vocês esse quadro que está aqui. Então, a gente tem nossos dados, a gente tem a representação da variação total que existe nos nossos dados, e essa variação total que existe nos nossos dados, ela tem uma característica importante, que ela pode ser particionada.
E nesse particionamento, ela é aditiva. Então, se a gente voltar lá para a tabela de ANOVA, a gente vai ver que esse valor menos este dá este valor. E esse valor somado a esse dá esse valor que está aqui. Então, essas variabilidades que a gente particionou, elas têm essa propriedade de serem aditivas, tá? Então, essa variação que está aqui mais essa variação que está aqui dá a variação total que a gente tem nos nossos dados. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. Então, essa característica é muito importante. E a gente tem, então, a estatística F, que a gente viu que são as médias quadráticas. Mas a gente pode calcular uma outra estatística que vai dar ideia para a gente de quanto de variação foi explicada pelos dados. Tudo bem? Então, essa variação explicada pelos dados seria o quê? O quanto de variação eu expliquei, que está aqui representada por essa variabilidade que está aqui, sobre a variação total dos meus dados. Essa é a proporção de variação que eu expliquei. E aí sim, você pode chegar para as pessoas e falar assim, olha, os solos explicam tanto de variação dos meus dados, uma proporção tal, ou uma porcentagem tal de variação dos meus dados. Tá? Então vamos chegar nessa estatística. Então a primeira coisa é que a variabilidade ela é aditiva, então as somas quadráticas total ela vai ser a soma quadrática entre mais a soma quadrática intra, e eu posso calcular essa estatística, que é chamada de coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação nada mais é do que essa razão entre o que eu expliquei sobre o que eu não expliquei, o que eu expliquei sobre o que eu tenho de variação total dos meus dados, tá? Então, as somas quadráticas entre, que está aqui, sobre as somas quadráticas total, que é a soma dessas duas aqui, ó, a variação total que a gente calculou, a primeira variação. E se eu subtrair essas somas quadráticas, eu vou ter o cálculo do R quadrado. Então tá aqui, ó. Eu estou só arredondando a 3 casas para não ficar um valor muito grande. Então eu tenho aqui, ó, as somas quadráticas entre, dividido pelas somas quadráticas total. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui, não aumenta não. E aí eu tenho essa proporção de variação explicada. Eu estou explicando por volta de 24% da variação total dos meus dados. Tudo bem? Eu tenho um p-valor baixo, de 2,5%, então me deixa confortável para afirmar que tem diferença. E ao fazer essa afirmação, eu posso acompanhar essa minha proposição, essa minha conclusão, com um valor de quanto de variação eu explico dos meus dados. Tá? E são estatísticas diferentes. Eu já vi casos, por exemplo, de resultados que foram publicados com um P baixo, P menor que 0,01, então P menor que 0,1%, e a porção de variação explicada pelos dados era muito pequena também, era menos de 2%. Então, assim, precisa tomar um pouco de cuidado quando vocês estão interpretando o resultado de um trabalho, vocês têm que levar em consideração essas duas coisas. E por que isso? Porque o P, ele pode ser significativo simplesmente porque você tem muita precisão nos seus dados. Então, você tem um N muito grande, e esse N muito grande faz com que você tenha muita precisão no cálculo das suas variáveis ali, das suas estatísticas, e essa precisão muito grande faz com que você encontre diferenças, porque tudo é diferente de tudo. Então, assim, no final das contas, as coisas são diferentes. E aí você encontra, por ter muita precisão, a diferença, o P vai ser significativo, mas a proporção de variação explicada pelos seus dados é baixa, tá? Ele é muito preciso, ou seja, você fala que tem diferença, mas essa diferença, o solo mesmo, né, não é tão importante assim. Aqui o nosso solo é importante sim, o solo explica 24%, quase um quarto, né, um quarto da variação que existe nos nossos dados total. Então, o que é o resto da variação? O resto da variação é a variação que existe biologicamente associada aos cultivares, as variações que existem entre os campos que têm mesmo tipo de solo, são outras variáveis que não foram controladas ou não se conseguiu controlar, num lugar que choveu um pouquinho mais, no outro lugar
teve mais nuvens, então você teve menos radiação chegando. Então são pequenas diferenças de coisas que a gente não pode controlar, e imagina o quanto que a gente não pode controlar em campos de cultivo, né? Um monte de coisa a gente não controla. A gente está controlando a nossa variável de interesse, que é o solo, mas a gente tem também um monte de outras variações que não são controladas. E mesmo o solo, né? O que é o solo arenoso? Né? O que é o solo argiloso? São classificações onde você tem variações também. Então, todas essas variações estão lá, embutidas em algo que a gente não conseguiu controlar, e são essas variações que não foram explicadas, que estão aqui. Tá? Então, num experimento, a gente quer a variação que a gente está interessado, o tipo de solo, ou adubação, e a gente quer controlar as outras variações que existem, que são variações que vão dificultar a nossa observação dessa variação que a gente está interessado, tá bom? Então, se a gente conseguir controlar, melhor. Mas tem coisas que são incontroláveis, como um campo de cultivo. Fica difícil a gente controlar muita coisa. Eu podia controlar com irrigação, né? Podia controlar, não sei com o que mais, mas depende. Aí, se você coloca numa casa de vegetação, sim, daí na casa de vegetação você consegue controlar muito melhor, mas mesmo assim ainda vai ter variações.